18 de junho. Há 112 anos, chegavam no Brasil os primeiros 781 japoneses a bordo do Kasato Maru, que após 52 dias no mar, aportaram em terras brasileiras. Um esforço de intercâmbio entre o governo japonês e o governo brasileiro deu início a uma história das principais colônias que ajudaram no desenvolvimento do Brasil. Os primeiros japoneses no Brasil enfrentaram várias dificuldades, começando pela língua e pela escrita, pois não eram familiarizados com o alfabeto romano que usamos no Ocidente. O clima tropical também foi um desafio muito grande, principalmente pelos japoneses, que ao chegar no Brasil começaram a trabalhar nas lavouras, onde a principal cultura no Brasil na época era o café. Poucos anos passados, com a perseverança e dedicação que é peculiar aos orientais, muitas famílias já começavam a ter suas próprias colônias de trabalho, como relata o historiador da imigração japonesa e jornalista Paulo Nakayama. O Japão passava por um momento econômico muito delicado e tinha a população urbana estava crescendo, o governo não tinha como lidar com isso, eles incentivaram a imigração, incentivaram a saída dos japoneses para outros países. Então, a gente levando isso em consideração, a gente descobre que boa parte dos caras, das pessoas que vieram, que chegaram no Brasil, principalmente dessa primeira leva, eles não tinham muita experiência com a agricultura, era a população urbana, então eles trabalhavam em profissões mais urbanas. E quando eles chegaram aqui, é bom lembrar que eles eram praticamente analfabetos, porque eles não sabiam ler o alfabeto romano, eles não tinham condições de se comunicar em português, porque eles também não conheciam a língua portuguesa, apesar de ter algumas aulas de português no navio, porque eles passavam quase 3 meses no mar para chegar até aqui, mas 3 meses a gente não aprende muita coisa. Eles não estavam acostumados com o clima, com a cultura, eles não estavam acostumados com a culinária, e nem com o tipo de lavoura que eles iam ter que lidar quando eles fossem trabalhar na zona rural, que era a plantação de café, que é uma planta que eles nunca tinham visto no Japão. Então eles chegaram aqui em condições extremamente adversas, não tinha nada que favorecesse a permanência deles aqui, né? E tiveram que se superar, tiveram que se adaptar, foi um processo meio complicado, principalmente para a primeira geração, porque nas fazendas que eles iam trabalhar, como já tinham outros colonos, principalmente europeus, estabelecidos, os lotes de café que eles pegavam eram muito mais longe da sede, do local que eles residiam, então eles tinham que andar de manhã 6, 7 quilômetros para chegar até no local que eles iam trabalhar, isso carregando instrumentos que eles iam usar durante a colheita e tal. E depois, no final da tarde, retornar mais 6, 7 km. Então eles tinham que sair de casa às 5 horas da manhã e chegavam em casa só depois do sol se pôr e para preparar e fazer refeição. Então foi um processo muito complicado esse de adaptação. Principalmente se a gente levasse em conta que eles não tinham ideia de vir para cá para se fixar definitivamente, né? Eles vinham para cá com aquela ideia de vou trabalhar um período, vou juntar um dinheiro no Brasil, que lá no Japão era vendido como a terra do ouro, e que eles iam retornar para lá depois com as economias para se estabelecer no Japão. Então eles enfrentaram essas dificuldades e apesar de todas essas adversidades conseguiram se estabelecer e permanecer pelo menos nesse período inicial que eles tinham estabelecido, né? Com o fomento de suas atividades, a cultura e costumes eram mantidos, e no esporte não foi diferente. O judô, trazido nos primórdios para o Brasil, se espalhou e hoje é um dos esportes mais praticados no nosso país. E tendo no interior paulista grandes mestres que compartilharam seus conhecimentos, alguns vindos direto do Japão ou descendentes que seguem a tradição, como é o caso do Sensei Márcio Nakamura. Eu fui praticamente a minha vida inteira no tatame. Desde os 6 anos até hoje, com meus 43, praticamente a vida inteira no tatame. Então, as lembranças assim que eu tenho, 90% das lembranças assim alegres, tristes, são no judô. Um pai que já praticou o judô vai querer passar isso para o seu filho ou para sua filha, pela disciplina, né? Pelo ensinamento e por tudo de bom que o esporte traz. Então, meu filho está no judô também e futuramente as outras gerações também praticarão judô e assim por diante. Mantida a tradição esportiva, com a religião não poderia ser diferente. Nós temos também na cidade de Tupã um templo da Seishonoye, religião oriunda do Japão. E quem vai falar um pouquinho para nós sobre isso é o Emerson. Hoje já há um grande número de não descendentes que frequentam a Seishonoye. Então ela foi bem aceita entre os não descendentes, entre os brasileiros ela foi bem aceita, né? Então já faz mais de, foi quantos anos? Foi 1930, por volta de 1930, que foi fundada pelo professor Masaharu Taniguchi e veio para o Brasil através de 2 irmãos, né, que na verdade são Daijiro Matsuda e Miyoshi Matsuda. Eles trouxeram esse livro junto com eles, né, para o Brasil e começaram a propagar esse ensinamento para
para os vizinhos, né, para as pessoas que estavam ao seu redor. E com esse ensinamento da Seichi-no-ie, esses que procuravam, esses dois irmãos, principalmente o Miyoshi Matsuda, começaram a ter mudanças na vida. E começaram a ser conhecidos como japoneses, meio que japoneses milagreiros, alguma coisa nesse sentido. E é a partir daí que iniciou o movimento da Seichi-no-ie no Brasil. E esses irmãos, eles tinham o objetivo de levar esse conhecimento ao maior número de pessoas, né? Assim como é o próprio um dos slogans da Seichi-no-ie é levar o ensinamento ao maior número de pessoas possível. A mixigenação, ela faz parte da história brasileira e com certeza a cultura japonesa ela foi fundamental, né? Desde a sua vinda, a construção do nosso país, do nosso estado e principalmente da nossa região, da nossa micro-região, né? A colônia japonesa teve uma participação muito intensa desde seu início, desde a sua formação. E com certeza, né, todos os descendentes da comunidade japonesa têm muito orgulho do seu passado, da sua história de luta, né, junto a esse solo e principalmente de poder ajudar a construir um país que, como disse, tem realmente a diversidade como a sua marca principal. É um país que tem todas as nações. E a nação japonesa, com certeza, deu a sua contribuição importante para a história de Tupã. Como é costume na cultura oriental e principalmente no Japão, gratidão. Essa é a palavra que sempre antecede qualquer evento, qualquer encontro, qualquer ato que seja realizado. E nesse momento nós só podemos agradecer aos orientais que vieram para o Brasil e ajudaram a construir o nosso país, plural e múltiplo como ele é.